Olá, pessoal. Pessoal, apresentar para vocês o nosso Conceptcast. É um podcast que a gente está fazendo com o objetivo de mostrar para vocês, empresários, alguns dos bastidores aqui do escritório, algumas dicas da contabilidade para vocês. Hoje a gente vai apresentar o departamento pessoal. São dicas super interessantes para vocês, empresários. Olá, pessoal. Meu nome é Camila. Meu nome é Magda. E hoje nós vamos dar dicas aqui para vocês, né? Algumas dicas que a gente considera importantes, são pontos, né, que os nossos clientes têm dúvidas aí no dia a dia. Então, pontos para realmente ajudar vocês a facilitar na parte trabalhista, né, na relação com os funcionários das empresas. Lembrando que são só realmente algumas dicas, alguns pontos que a gente considerou assim mais importantes, mas que qualquer dúvida que a gente não fale aqui nesse vídeo hoje, vocês podem ficar à vontade para deixar o comentário aqui para a gente, que a gente vai auxiliar vocês da melhor forma possível. E para começarmos, a gente vai exemplificar com o processo, né, desde o processo de admissão até o processo de demissão de um funcionário e todas as suas etapas ao longo dessa trajetória. O que a gente vê muito hoje em dia, né, em contato que a gente tem com os empresários, com clientes, né, que conversam com a gente sobre essa questão trabalhista, é que as documentações, por exemplo, para admissão, muitos não têm conhecimento do que é necessário, do que não é necessário para estar fazendo a admissão de um funcionário. Então, aqui no escritório, a gente tem um checklist, a gente passa para esse cliente todas as informações, o que é obrigatório, né, o que a gente julga também necessário complementar para a gente ter todas as informações, né, o mais descrito ali possível para a gente, o mais completo possível sobre esse funcionário. E com essas informações já em mãos, a gente inicia o processo, né, de informação da admissão desse funcionário. A gente vai comunicar ao E-Social, que é um site do governo, no qual a gente envia todas essas informações e informar que esse funcionário irá iniciar essa trajetória na empresa. E um ponto muito importante, que a gente vê que algumas pessoas têm dúvida nesse sentido, é com relação ao contrato de experiência. Então, a pessoa pensa, um funcionário entrou na minha empresa, eu vou fazer um teste com ele de 90 dias. Se der certo, aí sim eu vou comunicar à contabilidade que eu tenho um funcionário e que eu tenho a intenção de registrar ele. E isso não é o correto, né? Pela legislação, no primeiro dia que esse funcionário está na sua empresa, ele já é seu funcionário, ele já é de responsabilidade da empresa, então tudo isso tem que ser registrado, né? Formalmente, a gente tem que documentar esse contrato, né, essa admissão desse funcionário, até mesmo para a empresa, né, estar correta com relação aos pagamentos a esse funcionário, aos recolhimentos dos encargos trabalhistas que são devidos. Então, por mais que seja uma experiência, isso tem que ser feito, né, a gente fala em carteira, né, ou seja, tem que ser registrado, tem que ser feito o contrato, porque a empresa, não fazendo dessa forma, ela vai estar irregular, né, perante a legislação trabalhista, e isso pode vir, sim, a dar problemas para essa empresa posteriormente. E só completando, pessoal, isso é muito recorrente aqui no escritório, até por parte dos funcionários mesmo, entrar em contato com a gente, se realmente é obrigatório ou não colocar isso em carteira. Então, é obrigatório e tem as prorrogações, normalmente a habitual é 45, prorrogado para mais 45 dias, então são 90 dias, tá? Então, é obrigatório e mais interessante que a responsabilidade aí da empresa com o funcionário fica tudo certo. Isso mesmo. E para complementar, né, a questão do contrato de experiência é um contrato, né, para a empresa conhecer o funcionário também conhecer a empresa e ver se ambos vão adaptar a esse ambiente. E também é muito interessante, né, que uma informação importante que é em relação aos documentos de admissão. O funcionário vai entrar num dia X na empresa, então as informações, né, o documento de admissão tem que ser enviado um dia antes desse funcionário entrar na empresa. Muitas vezes as pessoas acham que as admissões podem ser retroativas, mas segundo a legislação vigente, a gente tem que fazer essa informação antes, até mesmo para evitar, né, alguma notificação em relação a admissões retroativas para essa empresa. É uma coisa que o cliente, às vezes, ele não entende, né? Que o funcionário, por exemplo, vai começar a prestar o serviço amanhã, então hoje eu já tenho que fazer admissão, já tenho que ter toda a documentação, e às vezes não dá certo. Então, sim, pela lei, a gente tem que comunicar essa admissão dele antes, e quando ele começar a prestar o serviço, né, no dia seguinte, na semana seguinte, né, vai ter toda a documentação já
certinha para não ter nenhum tipo de problema, porque ele já é um funcionário da empresa a partir do primeiro dia que ele trabalha. E com essas informações já em mãos, né, a gente vai analisar o cenário desse cargo, desse funcionário, todas as questões envolvidas. A gente vai verificar se tem hora extra, se tem um adicional ali para estar adicionando na atividade, para a gente lançar isso tudo em folha de pagamento, né? E nós fazemos uma análise, e essa análise é muito importante junto com a empresa, de verificar essas informações. O que tem que colocar nessa folha de pagamento? Às vezes a empresa acha que não tem, talvez, atividade, né, devida nesse sentido, e a gente orienta eles a fazer o correto, sempre. Com certeza. Sim. É interessante agora a gente falar a questão, né? Esse funcionário passou ali o período, vamos dizer assim, finalizou o mês desse primeiro funcionário. Aí agora a gente, né, vai proceder com a folha de pagamento, que seria a próxima, né, etapa do nosso checklist de um funcionário. Isso mesmo, né? A gente gera todo final de mês para essa empresa a folha de pagamento desse funcionário. Por isso que é tão importante o cliente passar as informações corretas para a gente, porque, por exemplo, um funcionário às vezes faz hora extra, às vezes ele falta ao serviço, e a gente, né, não tem o conhecimento dessa informação. Então, a gente precisa que a empresa passe para a gente exatamente, né, o que aconteceu ao longo daquele mês, né, no trabalho desse funcionário, porque isso vai impactar na folha de pagamento, no valor que ele tem que receber da empresa, nos recolhimentos de encargos trabalhistas. Então, por isso que é muito importante esse contato que a gente tem com o cliente para recolher todas essas informações e assim a gente gerar essa folha de pagamento, né? Então, um ponto também que a gente considera muito importante em relação ao salário, né, a folha de pagamento desse funcionário, é que muitas pessoas têm em mente que, por exemplo, se o funcionário entrou na empresa dia 20 de janeiro, então somente no dia 20 de fevereiro é que ele vai receber o primeiro salário dele, porque ali ele completou os 30 dias de contrato. E isso não está correto, né? Pela lei, todo funcionário, até o 5º dia útil do mês subsequente, ele tem que receber o salário. Então, se o funcionário entrou em janeiro, por exemplo, até o 5º dia útil de fevereiro, ele teria que ter recebido o salário dele, isso independente de quantos dias ele trabalhou em janeiro. Se ele trabalhou os 30 dias, até o 5º dia útil ele vai receber o salário de 30 dias. Se ele trabalhou 10 dias, ele recebe o proporcional, mas sempre seguindo a legislação e fazendo o pagamento desse valor até o 5º dia útil, né, para todos os funcionários, inclusive, receberem na mesma data. Inclusive, essas instruções a gente passa para o cliente assim que ele entra no escritório. E a gente vai orientando ele de acordo com o passar do tempo. Aí tem o departamento que fica por conta de cada etapa desse processo. Sim, outro ponto importante é a questão do pagamento mesmo da folha, que muitos empresários levam em consideração, né, que o pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil. E muitas vezes as pessoas acham que o sábado não é considerado um dia útil. Na verdade, o sábado, pela legislação, é considerado um dia útil. E caso, por exemplo, o pagamento caia num domingo ou num sábado, esse pagamento ele tem que ser antecipado. Isso mesmo, é sempre, né, uma dúvida que surge também. Ah, mas caiu no sábado, no domingo, no feriado. A gente sempre antecipa o pagamento, porque se você deixa para segunda-feira, por exemplo, esse pagamento já está sendo feito em atraso. Então, sempre antecipar quando não for possível fazer o pagamento exatamente no 5º dia útil, né? Então, a gente sempre antecipa o pagamento desses valores. E é uma preocupação muito grande do escritório, a questão da folha de pagamento, a gente não enviar essa folha bem próximo a esse 5º dia útil. A gente prepara isso tudo antes para o empresário avaliar essa folha de pagamento e se tiver algum erro ali que a gente puder consertar antes, a gente conserta e depois passa para o empresário. Isso mesmo, até é ótimo, né, a gente passar essa folha um pouco mais adiantado, por questões, né, de gestão também da própria empresa, para verificação, né, da folha, para verificar se está tudo correto, se talvez esqueceram de passar alguma informação, para a informação estar mais correta possível ali na folha de pagamento. Isso mesmo. Pessoal, outro ponto que a gente também considera importante para estar passando para vocês aqui hoje é em relação às férias dos funcionários, né? Um funcionário, ele é admitido na empresa e quando ele completa 1 ano de empresa, ele adquire o direito a tirar férias.
Então, a gente está falando nesse momento de um funcionário que, por exemplo, não teve faltas, né? Porque o número de faltas do funcionário no trabalho pode afetar o número de dias que ele vai ter direito a férias, um afastamento, né? Por exemplo, a pessoa é admitida, porém, logo em seguida, ela se afasta e fica meses afastada, né? Então, isso também vai impactar. Então, a gente falando de um funcionário que teve sua jornada normal ao longo desse ano, quando ele completar, né, esse primeiro ano de empresa, ou seja, ele teve o período dele aquisitivo, então ele adquiriu o direito a tirar férias. Ou seja, o próximo ano que vem, né, logo em seguida, vai ser o ano concessivo, ou seja, o período concessivo. A empresa ela tem até um ano para dar férias para esse funcionário. Então, a gente, né, sempre dá essa dica para as empresas, ainda mais empresas com um grande número de funcionários, sempre programar essas férias, porque são muitos funcionários, né? Então, programar para que cada um já tenha ali um mês. O funcionário vai tirar férias em determinado mês, para você também conseguir programar esse pagamento, já avisar o funcionário com antecedência também de que ele vai tirar essas férias, até mesmo para, né, não acumular. E, às vezes, E lembrando, pessoal, que as férias, quem dá as férias é o empresário. É ele que proporciona ao empresário as férias. Ele adquire o direito e o empresário tem um tempo para passar essas férias para o funcionário. Não é o funcionário que vai marcar a data. Então, é um acordo entre empresa e funcionário. Sim, e até mesmo para complementar, cada funcionário a gente tem que analisar individualmente. Porque pode ter casos que o funcionário não vai ter, por exemplo, direito de 30 dias de férias. Então, é sempre feita uma análise a empresa junto com a contabilidade. Eu acho que é sempre importante lembrar que a contabilidade ela anda junto com a empresa. Isso é importante porque ao longo do tempo vai fazer os ajustes que a contabilidade vai comunicando com a empresa. Esses ajustes vai até o funcionário. Outro ponto, né, que a gente considera muito importante, né, para estar falando para vocês hoje, é a rescisão. A gente já falou da admissão, das férias, né, do processo enquanto esse funcionário está trabalhando para a empresa, mas também tem o processo de rescisão, né, que às vezes o funcionário não se adaptou e pede para sair dessa empresa, ou a empresa não se adaptou com esse funcionário, né, então ela solicita para a gente o desligamento desse funcionário também. Então, é um passo muito importante, né? É um assunto que tem que ser conversado de forma muito bem clara, né? Das duas partes, até mesmo para ficar muito bem entendido se foi um pedido, se a pessoa vai cumprir o aviso, se não vai. Porque o aviso, né? Quando a gente vai sair da empresa, por exemplo, a gente decide, eu quero ficar mais 30 dias cumprindo o aviso, né? Ou não, eu avisei para a empresa e já quero sair dela hoje. Então, todos esses pontos fazem diferença para a gente na hora do cálculo dessa rescisão trabalhista também. Outro ponto que a gente também tem que pensar nessa relação do funcionário na empresa é que, além dos fatores contábeis, que são a folha de pagamento, INSS, FGTS, imposto de renda e outros, a gente também tem uma parte, né, que hoje foi incluída a questão do E-Social, né, que vem aí passando por novas adaptações, que agora é uma nova exigência, que seria a parte de segurança do trabalho. Porque agora todas as empresas, de acordo com a atividade, ela é obrigatória em enviar informações de segurança do trabalho e saúde do funcionário para o E-Social. E o envio dessas informações é feito por um profissional capacitado para poder estar enviando essa informação a esse sistema. Ele que vai saber melhor avaliar, né, o ambiente ali que o funcionário está inserido, os perigos, né, que estão envolvidos em exercer aquela atividade, né, a questão de todo o processo dessa atividade, né, se tem alguma periculosidade, se tem alguma insalubridade, se cabe ali uma aposentadoria especial. Então, ele vai reunir todas essas informações, vai gerar um laudo, o laudo, né, vai ser entregue para a empresa e também passado para nós aqui da contabilidade. A gente vai analisar esse laudo e vai fazer as adaptações em folha de pagamento. E por isso que são informações tão importantes e a gente sempre reforça isso com os nossos clientes, a importância, né, de estar adequando a empresa a essas novas normas, porque isso vai impactar diretamente na vida trabalhista desse funcionário, posteriormente, quando ele for se aposentar. Então, são informações muito importantes, então a gente sempre reforça isso aqui no escritório, com os clientes, da importância, né? É uma coisa nova para todo mundo, até para os técnicos de segurança do trabalho, é uma coisa nova, para a contabilidade.
principalmente para o cliente. Mas é uma coisa que a gente sempre está orientando, esclarecendo todas as dúvidas, para que realmente ele esteja adequado a essas novidades, né, a essas novas obrigatoriedades e esteja sempre, né, em dia com essas questões trabalhistas também. Isso é importante para o funcionário, é importante para a empresa. E, do meu ponto de vista, aumentou muito aí a questão como é que eu falo? A informação rápida hoje, no caso da admissão, da demissão, o governo hoje tem um controle muito mais rápido do número de admissão e do número de demissão. Então, isso é uma forma eu vou chamar de gestão do fisco hoje, para ter controle dessas informações. E esses laudos, eles são até importantes para a empresa mesmo, por questão se, por exemplo, um funcionário porventura vier a machucar dentro da empresa ou adquirir alguma doença. Quando ele vai por uma perícia, o perito ele vai conseguir ali analisar se aquela doença, aquela enfermidade é devido ao trabalho ou não. Então, ele vai saber melhor avaliar. E hoje, né, como tudo são enviados para o E-Social, tudo está interligado. Ao mesmo tempo que a gente envia uma informação aqui no escritório, automaticamente o funcionário já vai estar recebendo ali no seu aplicativo de celular, já vai estar comunicando para os órgãos, e tudo isso é fiscalizado atualmente. Até para efeito de informação, Camila Magda, isso já é passível de multa a partir de janeiro agora? Sim, a partir de 2023 já é passível de notificações, multas e autuações para a sua empresa. E segundo orientações, né, 2022 foi um ano de adaptação, então assim, as empresas se adaptaram, as clínicas se adaptaram às novas necessidades também, né, de envio, mas a partir desse ano, com certeza, a empresa pode ser notificada, autuada, igual a Magda comentou, as informações hoje elas são unificadas. Então, é uma coisa rápida, né? A gente envia uma informação aqui, a clínica envia outra. Então, esses dados, eles são cruzados. Então, por isso, a necessidade, né, de estar fazendo isso tudo muito certinho, procurar uma clínica, passar todas as informações necessárias, né? A gente ter aí esse controle junto com a clínica também do que está sendo feito dentro dessa empresa, até mesmo para que a empresa esteja, assim, certinha e não tenha nenhum tipo de problema no futuro. Então, pessoal, fica atento aí. Já é passível de multa. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição. Não deixe sua empresa tomar multa por coisa que já é obrigatória e que talvez uma coisa simples e talvez você vai ser lesado aí por uma coisa tão simples. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Agradecer ao nosso departamento pessoal, em nome da Magda e da Camila. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.